Boa tarde. Nós vamos falar agora sobre o governo Dutra. Eleito graças às bases políticas formadas por Getúlio Vargas, Eurico Dutra foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o Estado Novo. Empossado em 1946, ele vivenciou as tensões e problemas que marcaram o desenvolvimento da Guerra Fria no cenário político internacional. Internamente, teve 5 primeiros grandes ações: a convocação da Assembleia Constituinte, que discutiria as leis a serem integradas a uma nova Carta Magna. Oficialmente, em 1946, a nova Constituição brasileira determinava a autonomia entre os 3 poderes e a realização de eleições diretas para os cargos executivo, legislativo, estaduais, municipais, federais. Militares e analfabetos não poderiam votar. O voto feminino foi mantido e sua idade mínima reduzida para 18 anos de idade. De fato, somente as mulheres que atuavam no funcionalismo público em cargos remunerados é que deveriam votar obrigatoriamente. Na economia, observamos que o país reconquistava os níveis de exportação na medida em que as grandes nações industrializadas retomavam o antigo regime de produção. Sendo um mundo consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente dos Estados Unidos. Em pouco tempo, as reservas cambiais do país foram diminuindo, a indústria nacional desacelerou e a dívida externa voltou a crescer, não se restringindo ao campo econômico. A aliança do governo Dutra junto ao governo norte-americano também repercutiu em ações políticas de natureza autoritária. Após receber uma significativa quantidade de votos, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade e todos os funcionários públicos pertencentes ao mesmo partido foram exonerados de seus cargos. Pouco tempo depois, o governo do Brasil anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética. Observando o agravamento dos problemas econômicos do país, Dutra adotou medidas que facilitavam a importação do combustível e maquinário industrial para o país. Em maio de 1947, o Plano SALT pretendia reorganizar os gastos públicos em saúde, alimentação, transporte e energia. Por meio dessas ações de controle, o governo Dutra conseguiu atingir uma medida anual de crescimento econômico, chegando em 1950, os brasileiros preparavam-se para uma nova eleição presidencial. A República, mais uma vez, assim como em 1945, o cenário político nacional experimentava a carência de líderes políticos nacionais, de tal forma que o PSDB ofereceu a candidatura do
do mineiro Cristiano Machado. A UDN apostou novamente no brigadeiro Eduardo Gomes e o PTB, por sua vez, chegava à frente, lançando o nome de Getúlio Vargas, que venceu com 48,7% dos votos válidos. Agora, então, iniciaria, o segundo governo de Vargas. O segundo governo de Vargas é conhecido como Governo Democrático de Getúlio Vargas. Iniciou-se em 1951, quando Vargas foi empossado na presidência. Esse governo teve grandes marcos: a permanente crise política e a tensão social, causada pela crise política e econômica do país, em razão de grande pressão exercida sobre Getúlio Vargas. Ele cometeu suicídio em agosto de 1954. Formação da Quarta República. O segundo governo de Getúlio Vargas está inserido dentro de um período de nossa história conhecido como Quarta República. 1946 a 1964. Esse período, por sua vez, só foi iniciado quando o próprio Vargas foi forçado a renunciar em 1945. A partir daí, foi necessário construir uma democracia para o Brasil, a primeira de sua história. Novos partidos políticos foram formados e uma eleição presidencial foi organizada, ainda em 1945. O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente e uma nova Constituição foi promulgada em 46. Apesar de tantas mudanças em curso, Vargas permaneceu como uma figura influente na política brasileira. Em 1946 e 1949, Vargas manteve-se presente na política, uma vez que se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul, após se candidatar pelo Partido Social Democrático, PSD. Nesse período, conciliou suas funções de senador, um período de descanso na sua residência no Rio Grande do Sul, e com a vantagem de uma estratégia para retomar ao poder o mais breve possível. Eleições de 1950. A estratégia de Vargas foi perfeita e deu-lhe grande vantagem sobre seus adversários. Principalmente, Vargas provocou apoio de pessoas importantes e que lhe garantiram uma grande quantidade de votos, como demonstrou sua aliança com Adhemar de Barros, político populista muito forte em São Paulo. Além disto, Vargas procurou realizar alianças com membros do PSD e até mesmo aliou-se com membros da União Democrática Nacional, UDN, partido abertamente anti-varguista. Candidatou-se pelo Partido Trabalhista Brasileiro e enfrentou Cristiano Machado e Eduardo Gomes. Na campanha, defendeu uma política de bem-estar social, com ampliação dos benefícios para os trabalhadores, e defendeu a priorização da industrialização. Para promover o desenvolvimento econômico do país, Vargas também soube moldar seu discurso
para cada local do país em que passava e dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir. O resultado da ótima estratégia de campanha não poderia ter sido diferente. Obteve 48,7% dos votos. Com isso, garantiu desta vez, de maneira democrática, o seu retorno à presidência. E como foi o governo de Vargas? O governo de Vargas foi marcado por forte crise política e muita tensão social. Isto foi resultado da postura intransigente da UDN, prestando oposição ferrenha ao governo e contribuiu para travar a governabilidade de Vargas. A tensão social, por sua vez, resulta da crise política, mas também dos problemas que a economia brasileira enfrentou. Crise política, né? A crise política é importante ressaltar o papel da UDN de tornar a situação insustentável para que Vargas pudesse governar. Um dos grandes nomes de oposição udenista foi o jornalista Carlos Lacerda, que defendeu a ideia de recorrer até mesmo à revolução para impedir Vargas de governar. A crise pública concentrou-se em um assunto central do debate político brasileiro na época: o caminho para o desenvolvimento econômico do Brasil. Existem duas tendências abertamente opostas para o crescimento do país. Uma tinha uma postura mais nacionalista, a outra mais liberal. Os nacionalistas defendiam que o desenvolvimento do país deveria passar pela atuação de empresas estatais que explorassem recursos e áreas fundamentais da economia. Além disto, a influência do capital estrangeiro deveria ser limitada por meio da intervenção do Estado na economia. A proposta liberal defendia que o desenvolvimento brasileiro deveria ser realizado com a utilização de capital estrangeiro e a intervenção do Estado na economia deveria ser limitado ao máximo. Getúlio Vargas tendia para a proposta desenvolvimentista nacionalista, e a ação do governo que mais repercutiu foi a proposta da criação de uma estatal para explorar o petróleo e outra para a produção de energia elétrica. Petrobras e Eletrobras. Petrobras acabou sendo fundada em um clima de mobilização nacional, enquanto o projeto da Eletrobras não avançou. O fato de Vargas estar na presidência e seu histórico de uma política próxima dos trabalhadores já desagradavam a elite do país. Esta insatisfação só aumentou com as medidas do presidente na economia, a intervenção estatal e a ação do governo para retirar investimentos estrangeiros em áreas importantes, prejudicaram os interesses de grupos poderosos que se voltaram contra o governo. Vargas procurou
contornar esta situação ao tentar aproximar-se dos grandes partidos do Brasil. Ele era vinculado ao PTB, tinha muito apoio no PSD e tentou garantir apoio da UDN. A situação irritou muitos políticos do PTB, PSDB e PSD e a situação saiu do controle de Vargas. Quem se aproveitou dessa situação foi a UDN, que conseguiu se fortalecer e travar o governo. Os debates e a divisão do país eram tão grandes que até o exército dividiu-se, sobretudo na questão da política de desenvolvimento do país. Esta racha no exército prejudicava a sustentação de Vargas no poder, uma vez que o exército era uma figura fundamental naquela época para garantir a manutenção dos governos. Os ataques que eram realizados a Vargas concentravam-se na questão da corrupção, com a acusação de que o governo era corrupto, mas também se aproveitaram do temor que existia no país em relação ao comunismo. Com isto, Vargas passou a ser acusado de procurar construir uma república sindicalista aos moldes do que acontecia na Argentina perolista. Além do Exército e da UDN, a imprensa brasileira também atacou abertamente para desestabilizar o governo de Getúlio Vargas. Jornais como Estado de São Paulo, O Globo, Tribuna da Imprensa levaram críticas constantemente. Tudo se agravou com a descoberta de empréstimos concedidos a um jornal situacionalista que apoiava o governo, chamado Última Hora, o que levou à abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A imprensa explorou amplamente o assunto como demonstrando a corrupção do governo. Tensão social. A tensão social também marcou fortemente este governo, sobretudo a partir de 1952. Foi influenciada pela crise política e pelos ataques que Vargas sofria, mas a sua principal causa era a crise econômica. O fato que mais pesava era o aumento do custo de vida. A situação no Rio de Janeiro, o custo de vida havia aumentado em 11% em 1950. 11% em 1951 e 21% em 1952. Isto tudo ecoava no fato de que o trabalhador não tinha reajuste salarial desde 1943, o que representava a perda do seu poder de compra. Um aumento salarial havia sido determinado no final de 1951, mas não foi suficiente para aplacar a insatisfação da população. Como os sindicatos nesse governo foram reorganizados, foi certa a mobilização dos trabalhadores. A tensão social encontrou auge em 1953 e dois grandes momentos foram a Marcha das Panelas Vazias
e a greve dos 300 mil. Ambos aconteceram em 1953. O tamanho das mobilizações deram uma mensagem clara para Vargas, que ele estava perdendo o apoio dos trabalhadores. Para impedir que isto acontecesse, Vargas causou em nomear João Goulart, figura que tinha boa relação com os sindicatos, para Ministério do Trabalho. A situação crítica em que se encontrava foi resultado de uma junção de acontecimentos. O preço elevado do café encheu o país de divisas, dólar, e deixou a nossa balança comercial positiva. Mas o temor de que a guerra da Coreia se estendesse por mais anos fez com que o governo gastasse muito mais do que deveria com a importação de bens para a industrialização, deixando a balança comercial negativa. Outro fator importante para a crise na época foi o fim de um incentivo econômico dos Estados Unidos. Isso aconteceu porque houve uma mudança de interesses do governo americano. Primeiro, o início da Guerra da Coreia fez com que o país reavaliasse investimentos no Brasil para impedir o avanço do comunismo na Ásia. Além disso, o novo governo estadunidense, por questões ideológicas, não achava viável realizar investimentos econômicos em países da América Latina como o Brasil. A questão do salário mínimo. João Goulart, conhecido como Jango, era um quadro promissor no PTB e próximo de Getúlio Vargas, conhecido por ter uma boa relação com o sindicalismo e por boa capacidade de negociação. João Goulart foi nomeado como ministro do Trabalho, com o papel de aproximar os trabalhadores do governo. Goulart conseguiu certo sucesso e aproximou o operariado do governo, mas a classe média distanciou-se. Isto aconteceu porque João Goulart não era uma figura popular da classe média, que o considerava um agitador. E assim, a nomeação dele para o Ministério do Trabalho reforçou os temores desta classe em relação à implantação de uma república sindicalista no Brasil. A UDN, recebendo este temor, começou a atacar constantemente o Ministério do Trabalho. Para agravar a situação de Vargas, João Goulart propôs o aumento do salário mínimo para 100%. Esta proposta, quando anunciada, enfureceu militares e a imprensa, e também a UDN. A pressão sobre Vargas foi tão grande que o levou a negociar com o próprio Jango a sua demissão do Ministério do Trabalho. O grupo mais insatisfeito foi o Exército, que considerava seus soldos baixos e temia que o aumento salarial fosse diminuir
as diferenças entre o operário não qualificado e os militares que possuíam qualificação. A demissão de Jango tinha como objetivo conter a insatisfação dos grupos de oposição. Mas Vargas foi além e colocou no Ministério da Guerra um militar anticomunista. O objetivo era manter os militares sob controle. De toda forma, mesmo pressionado, manteve sua posição e garantiu o aumento de 100%. Atentado da Rua Torneleiro. A situação em 1954 era muito complicada e Vargas enfrentava grandes problemas na economia. Os trabalhadores continuavam insatisfeitos e a oposição continuava implacável. As denúncias pipocavam e uma dos mais falava em fornecer um acordo de cooperação econômica do Brasil com a Argentina e Chile, Pacto ABC. A possibilidade de aproximação do país atemorizava a classe média e a elite do Brasil. Mesmo sem Vargas ter proposto nenhum tipo de aproximação com a Argentina, seu governo foi atacado por isto. Outra situação que Vargas precisou contornar naquele ano foi a tentativa de impeachment. Proposta foi barrada no Congresso. Outro sinal da situação crítica do governo foi o Manifesto dos Coronéis, um documento assinado por 82 coronéis e tenentes-coronéis durante a crise acerca do aumento do salário mínimo. O documento atacava abertamente o governo de Vargas e demonstrava a possibilidade de um golpe militar contra o governo. A situação crítica do governo piorou quando, em 5 de agosto de 1954, uma tentativa de assassinato aconteceu durante o atentado da Rua Torneleiro. O alvo foi Carlos Lacerda, o maior nome da oposição. O jornalista feriu-se levemente, mas um de seus seguranças e o major da aeronáutica, Rubens Vaz, morreu. A crise que atingiu o governo deixou a situação insustentável. As investigações descobriram que o mandante do crime tinha sido Gregório Furtado, o chefe de segurança do Palácio Presidencial. As denúncias também descobriram que Gregório Furtado estava envolvido em um grande esquema de corrupção. Nenhuma das denúncias, porém, indicava o envolvimento do presidente. Suicídio de Getúlio Vargas. Em 25 de agosto, o vice-presidente Café Filho rompeu abertamente com Vargas e reforçou o isolamento do presidente. Os militares e a UDN exigiram a renúncia imediata de Vargas, e os militares o fizeram em documento conhecido como Manifesto à Nação, no dia 24 de agosto. Porém, por fim, Vargas recebeu um ultimato dos militares. E no mesmo dia, em seu quarto, localizado no Palácio
do cadete, Vargas cometeu suicídio atirando contra o próprio coração. Uma carta-testamento foi redigida pelo presidente, defendendo os feitos de seu governo. A reação popular foi de comoção. Milhares de pessoas acompanharam o funeral de Vargas. A comoção do povo converteu-se em fúria e os alvos foram os opositores do governo. A embaixada americana foi atacada e o grande nome da oposição, Carlos Lacerda, precisou fugir do país. As pessoas só retornou quando os ânimos se acalmaram. Com o suicídio de Vargas, Café Filho assumiu a presidência.